Olá mais uma vez, queridas sementes estelares. Sou Valir, de um coletivo de emissários pleiadianos. O que caminharemos juntos hoje é algo que vocês já carregam. Queremos falar com vocês sobre liberdade. Liberdade real. Aquele tipo que ninguém pode entregar a vocês e que ninguém jamais poderá tirar. E queremos começar onde a liberdade realmente começa, que é com a história de um pequeno grupo de vocês que chegou aqui mais cedo, caminhou direto para a parte mais pesada da escuridão e resistiu. Vocês já ouviram esse número antes. 144 mil. A primeira onda. Estes foram os que chegaram quando a noite estava mais espessa, quando o campo deste mundo estava pressionado para baixo e quase nenhuma luz estava passando. E a tarefa deles era a tarefa mais simples que existe e também a mais exigente. Eles vieram para manter uma frequência constante. É apenas isso. Eles não vieram para ganhar discussões, ou para convencer as massas adormecidas, ou para marchar a lugar nenhum, ou para construir algo que vocês pudessem fotografar. Eles vieram para permanecer coerentes dentro de um campo que gritava para que se desintegrassem. E eles fizeram isso, ano após ano, vida após vida, na maioria das vezes sem aplausos e sem nem mesmo saber a real dimensão do que estavam fazendo. Eles foram a nota firme, mantida sob uma grande quantidade de ruído. Eles foram a quilha sob um navio em águas pesadas. E enquanto o restante do campo coletivo se debatia, inclinava-se e esquecia de si mesmo 1000 vezes, estes simplesmente mantiveram seu tom. E esse ato de manter é o que impediu que todo o vaso da humanidade tombasse completamente para a faixa inferior. Eis o porquê de esse pequeno grupo ter sido tão eficaz. E vale a pena entender claramente, porque o mesmo princípio está prestes a se tornar seu próprio trabalho. Um campo constante é mais difícil de mover do que um campo disperso. Quando um ser mantém um tom claro e coerente, todo campo próximo sente isso e é silenciosamente estabilizado por ele. Da mesma forma que uma única pessoa calma em uma sala aterrorizada reduz o medo em todos ao redor, sem dizer uma palavra. A primeira onda entendia isso em seus ossos. Eles sabiam que seu poder estava em sua constância, não em seus números e não em seu volume. Eles sabiam que um punhado de campos verdadeiramente coerentes poderia impedir que um planeta inteiro entrasse em colapso pelo desespero. E então eles se plantaram como âncoras por toda a Terra, em cidades, vilarejos e quartos silenciosos, e eles resistiram. Eles mantiveram o fio da lembrança aberto, através do pior do esquecimento. Esse fio é a razão pela qual o restante de vocês pôde começar a despertar. Vocês devem mais do que sabem a essa guarda silenciosa, teimosa e sem glamour. Entendam o que isso custou a eles, porque vocês estão prestes a ser solicitados por algo semelhante. Esses seres frequentemente caminhavam por suas vidas, sentindo-se deslocados, sentindo o peso do mundo mais agudamente do que aqueles ao seu redor, carregando uma nostalgia de um lugar que não podiam nomear. Muitos deles foram chamados de estranhos, ou sensíveis demais, ou exagerados. E muitos passaram longos períodos se perguntando se algo do que faziam realmente importava. Porque manter uma frequência é um trabalho invisível e o mundo raramente aplaude isso. Eles mantiveram a posição mesmo assim. Eles resistiram através de suas próprias dúvidas, através de estações em que o contato silenciou, e eles tiveram que manter o tom vivo apenas pela memória. E a constância que mantiveram vivia no lugar profundo, no enraizamento, mantida mesmo, enquanto a superfície de suas vidas estava em turbulência. Porque muitos deles eram tudo, menos calmos em seus assuntos diários. Esse enraizamento
mantido através de tudo isso, é o que ancorou o fio da lembrança para o restante de vocês. Então, quando vocês se sentirem deslocados neste mundo, quando a nostalgia surgir e vocês não puderem nomear seu país, deixem que ela lhes conte algo verdadeiro sobre quem vocês são e o que vieram fazer aqui. Vocês são feitos do mesmo material que esses seres iniciais, e esse material é mais constante do que qualquer tempestade que a superfície possa lançar contra ele. Agora algo diferente está acontecendo, e vocês podem sentir isso no ar ao seu redor. Uma nova onda está se reunindo. A contagem desta vez é maior, o número é diferente, e a verdade é que o número nunca foi o ponto principal. Onde a primeira onda veio para segurar a linha, vocês vieram para algo totalmente diferente. A linha está segura. Esse trabalho está concluído. Vocês vieram para dar à luz a realidade da nova Terra, para trazê-la à existência não esperando por ela, e não exigindo-a, mas vivendo-a aqui e agora, dentro de seus próprios dias comuns. E a maneira como vocês fazem isso é através da prática do protocolo de consentimento de soberania, caminhado diariamente, vivido nas pequenas escolhas, feito na forma silenciosa de sua vida. Ouçam esta próxima parte muito claramente, porque ela dissolve uma grande confusão em um único golpe. O protocolo de consentimento de soberania, quando realmente praticado, é simplesmente outra maneira de dizer realização com a fonte. São dois nomes para um único evento. O protocolo é a porta, e a realização com a fonte é o cômodo no qual vocês entram. Então vamos construir tudo isso juntos agora, devagar, gentilmente, peça por peça, para que ao final vocês estejam segurando tudo isso em suas mãos. Comecem pelo coração disso. A liberdade é o momento em que vocês param de entregar seu poder ao que nunca foi poderoso em primeiro lugar. Esse é o segredo inteiro, e é tão simples que a mente quase se recusa a aceitar. Todo o arranjo que pressionou a humanidade por tanto tempo repousa em uma única coisa, e essa coisa é a permissão de vocês, dada repetidas vezes, dada sem nunca olhar para o que vocês estavam entregando. Imaginem desta forma: vocês seguram uma chave, e essa chave é seu poder, seu consentimento, seu sim. O dia todo, mãos se estendem em sua direção, pedindo essa chave. Um medo estende a mão, e vocês lhe dão a chave. Uma crença emprestada estende a mão, e vocês lhe dão a chave. Uma preocupação, uma dúvida, uma velha história sobre o que vocês são e o que lhes é permitido. Cada uma estende a mão, e sem perceber, 100 vezes ao dia, vocês colocam a chave na palma delas. Liberdade é manter a chave. Liberdade é a recusa silenciosa e constante de entregá-la mais uma vez. E abaixo de tudo isso, vive uma verdade que os controladores deste mundo trabalharam muito para esconder de vocês. Existe um poder, um só. Tudo o que parece estar contra ele carrega exatamente o poder que vocês lhe emprestam, e nem a menor fração a mais. Imaginem um quarto que esteve escuro durante toda a sua vida. E imaginem que vocês passaram a vida inteira com medo das formas agachadas em seus cantos, barganhando com elas, organizando seus dias ao redor delas, entregando-lhe sua paz um pedaço de cada vez. Então, um dia, sua mão encontra o interruptor. A luz se acende e as formas se revelam como uma cadeira, um casaco, uma pilha de livros antigos. Elas não tinham poder sobre vocês. Elas tinham apenas o poder que o seu medo lhes emprestou no escuro. A luz simplesmente revelou o que sempre esteve lá, sem travar qualquer discussão com as formas e sem travar guerra contra elas. E nessa revelação silenciosa, o medo perdeu o chão em que estava pisando. É assim que o poder único funciona em vocês. Ele brilha aí, em seu brilho. As coisas que os assustavam
são vistas pelo que são. Elas perdem a força emprestada, que vocês as alimentavam. Vocês ficam livres, e sempre estiveram destinados a ser livres, no exato momento em que a luz se acendesse. O primeiro passo em direção a essa liberdade é a coisa mais simples que existe, e também a coisa que a mente ocupada acha mais difícil. Vocês se tornam silenciosos e se permitem tocar a presença que já está lá. Sob o ruído do seu pensamento, sob o comentário corrido e a preocupação e o planejamento, há uma constância que nunca foi instalada por ninguém e que nunca pode ser removida. Vocês a alcançam parando. Vocês a alcançam ficando quietos e deixando sua atenção descer para fora da cabeça e entrar no lugar profundo onde vocês simplesmente são. Isso não é uma coisa que vocês constroem através de esforço, e não é um prêmio que vocês ganham através de técnica. É uma coisa que vocês notam. Sempre esteve lá, esperando, paciente, mais perto de vocês do que sua própria respiração. E na primeira vez que vocês realmente a tocam, vocês saberão, porque algo em vocês se estabiliza, algo que esteve instável durante toda a sua vida. Agora, por favor, ouçam com atenção, porque o campo ao seu redor está muito alto com isso agora. E o barulho está tirando muitos de vocês do curso. Os novos sistemas de provisão estão chegando. As novas estruturas financeiras estão sendo preparadas até mesmo enquanto falamos. O contato aberto que vocês esperaram por vidas está se desenrolando rapidamente agora. Mais rápido do que a maioria de vocês percebe, chegando à vista de todos. Essas coisas são reais e carregam bondade nelas, e nós as honramos como a mobília de um mundo mais livre, sendo levada para dentro de casa. Elas são a reorganização de um mundo ao redor de um campo em ascensão. Mas elas não são a própria liberdade. Um ser livre vivendo dentro de um mundo não livre ainda é livre, total e completamente livre, porque a liberdade sempre esteve assentada no interior. E um cativo cercado por cada novo sistema brilhante que o mundo possa oferecer ainda é um cativo, porque a corrente sempre esteve no interior também. A liberdade sempre foi um evento interno. Deixem-nos contar agora como a gaiola foi construída, porque uma vez que vocês veem como ela foi construída, as barras param de assustá-los. Há muito tempo, os planejadores originais semearam a forma humana com um design amplo e generoso. 12 filamentos de informação codificada por luz corriam através do humano inicial. Uma ampla faixa de percepção. Um ser capaz de alcançar a realização do poder único diretamente, por conta própria, sem nenhum padre no portal e nenhum sistema vendendo a chave. Vocês foram feitos para conhecer a fonte sem um intermediário. Então vieram aqueles que tomaram o projeto, os novos donos, e fizeram algo muito preciso. Eles estreitaram o design. Imaginem um rádio capaz de receber todo o espectro do dial, cada estação, toda a faixa da transmissão. E então imaginem alguém silenciosamente abaixando esse rádio, até que apenas 2 estações fracas restem. Isso é o que foi feito ao vaso humano. Os 12 filamentos foram discados para baixo, até uma faixa operacional fina. E o objetivo do estreitamento foi exato e deliberado. Manter a percepção humana sentada logo abaixo do nível, onde um ser naturalmente e facilmente realiza a fonte. Mantenham o dial baixo o suficiente, e o ser esquece que algum dia foi capaz de ouvir o restante da música. A segunda parte da construção foi a mente. A mente deveria ser uma porta de consciência, uma janela clara, através da qual vocês olham para perceber o que é real. Os novos donos transformaram essa janela em uma tela, e então começaram a reproduzir coisas nela. Ao longo de milhares de anos,
a informação que corria através da mente humana, foi semeada geração após geração. Medo instalado tão cedo e tão profundamente que vocês passaram a senti-lo como seu. Crenças passadas através de famílias e culturas, instruções, até que vestissem a máscara de uma verdade simples. E sob tudo isso, uma transmissão baixa e constante, repetindo uma única mensagem em 10.000 formas. Existem 2 poderes neste mundo, um a ser temido e um a ser perseguido. Imaginem uma música que tocou por tanto tempo e tão silenciosamente em uma sala, que todos lá dentro acreditam que estão cantarolando uma melodia de sua própria criação. Essa é a mente capturada. E a captura moveu-se com os séculos, vestindo novas roupas a cada vez. Nas primeiras eras, vivia no templo e no oráculo, nos assentos de ensino, onde uns poucos escolhidos mantinham a chave e vendiam o acesso a ela. Mais tarde moveu-se para palavras impressas e multidões reunidas. Mais tarde ainda, para as telas que agora repousam brilhando em suas mãos. O feed sem fim que despeja sugestão em vocês, enquanto vocês dormem de olhos abertos. O mesmo estreitamento, a mesma transmissão, simplesmente vestidos para os tempos. 2 fechaduras em uma única gaiola. O genoma definiu quão amplamente vocês tinham permissão para perceber. A mente definiu o que vocês recebiam para perceber. Juntos, eles os mantiveram em um quarto pequeno e escuro e convenceram vocês de que o quarto era o mundo inteiro. Quando o estreitamento mostrou os primeiros sinais de afrouxamento, uma segunda edição foi feita para garantir o trabalho. As linhagens Anunnaki e reptilianas trabalharam o genoma humano novamente, aprofundando a faixa de sobrevivência, conectando o medo mais perto da raiz do vaso, de modo que o ser se inclinasse em direção ao controle e à obediência por conta própria, sem ser empurrado. Eles organizaram as coisas de modo que a gaiola parecesse segurança, sintonizando o vaso para que a própria atração em direção à pequenez, ao medo, a entregar a chave, parecesse proteção, como a coisa sensata, como o lar. E o que resta em vocês de todo esse longo trabalho é o que chamamos de realidade herdada, a vida emprestada. O primeiro nível do protocolo, onde um ser vive quase inteiramente de programação, que nunca escolheu, e autoridade que nunca questionou. O primeiro corte limpo contra essa realidade herdada é a prática que chamamos de inquérito de propriedade. Vocês pegam qualquer pensamento pesado, qualquer pico de medo, qualquer crença que pressione vocês, e perguntam a ele 3 vezes, gentilmente: isso é verdadeiramente meu? Vocês sentem a resposta no vaso, em vez de na cabeça. E repetidas vezes, vocês descobrirão que o peso que carregam como seu foi entregue a vocês, instalado em vocês, transmitido para vocês. E no momento em que vocês veem isso claramente, ele começa a perder sua força. Esse questionamento é o coração do nível que chamamos de discernimento. O trabalho de separar o que é genuinamente seu, de tudo o que foi colocado em vocês enquanto vocês dormiam. Observem com que frequência a escolha menor parece mais segura do que a maior. Como a gaiola familiar parece mais quente do que a porta aberta. Como uma parte de vocês busca a preocupação, a limitação, a velha pequenez, como se fosse um cobertor. Essa busca foi conectada ao vaso de propósito, de modo que a atração em direção à pequenez chegasse vestida como bom senso, e a atração em direção ao medo chegasse vestida como cautela. É por isso que muitos de vocês sentiram, bem na borda de algo aberto e livre, um desejo repentino de recuar para dentro da gaiola, de se diminuir novamente, de se tornar menores no momento exato em que estavam prestes a crescer.
Esse impulso é simplesmente a velha fiação, fazendo exatamente o que foi construída para fazer. E a coisa mais gentil e verdadeira que vocês podem saber sobre isso é que não carrega nenhum julgamento sobre vocês e nenhuma prova de que vocês estão falhando. No momento em que vocês veem isso como fiação, em vez de verdade, no momento em que vocês sentem o puxão e o nomeiam pelo que ele é, vocês já começaram a sair do alcance dele, porque uma fiação que vocês podem ver claramente é uma fiação que vocês podem escolher parar de obedecer. Então veio uma grande agitação, e vocês fizeram parte dela. Em todo o mundo, um vasto número de vocês começou a sentir que a consciência molda a realidade, que vocês eram muito mais do que a vida emprestada que lhes foi entregue, que algo dentro de vocês poderia conhecer a verdade diretamente, sem permissão de qualquer autoridade externa. Isso era real. Esse era o sentido interno despertando após seu longo sono. O segundo nível do protocolo, a agitação interna. E nós a honramos plenamente, porque ela abriu portas que estiveram seladas por eras. Muitos de vocês encontraram seu caminho para os ensinamentos metafísicos através dessa agitação. E esses ensinamentos os levaram adiante, deram linguagem e acenderam um fogo sob o que havia esfriado. Há valor real no que despertou em vocês, então. Mantenham isso com respeito mesmo enquanto nomeamos o que veio a seguir, porque o que veio a seguir é a coisa que muito poucos estão dispostos a dizer em voz alta. Aqui está o truque, e é simples uma vez que vocês o veem. Grande parte desse despertar ensinou vocês a usar a mente como uma força. Ensinou vocês a afirmar com força, a visualizar com mais força, a empurrar o pensamento contra a realidade, até que a realidade se dobrasse, a elevar seu próprio estado por puro esforço mental, a comandar e decretar e repetir, até que algo mudasse. E o problema simples com tudo isso é este: a mente é a própria ferramenta que eles semearam. A mente é o instrumento capturado. Então, quando vocês trabalham por força mental, vocês estão trabalhando dentro do campo que eles construíram e ainda administram, empurrando alavancas que foram instaladas pela própria gaiola. Produz resultados às vezes, falha em produzi-los outras vezes. E uma coisa que funciona às vezes e falha outras vezes, que pisca e se esforça e exige cada vez mais esforço para continuar, não é poder. O poder real não pisca. O poder real não precisa que vocês empurrem. Os ensinamentos de força mental mantiveram muitos de vocês ocupados, esperançosos e exaustos, trabalhando nas alavancas de sua própria gaiola e chamando o esforço de liberdade. Como esse despertar funcionava com força mental, ele podia ser direcionado, e assim foi direcionado. Tudo o que funciona com a mente pode ser guiado por aqueles que administram a mente. E eles sabem disso melhor do que qualquer um vivo. Então eles entraram nos ensinamentos. Eles os suavizaram, esvaziaram, os viraram por graus. Os ensinamentos de obter e manifestar, a instrução sem fim de elevar sua frequência através de técnica, o grande coro saturado de vozes no campo de canalização, todos dizendo as mesmas coisas confortáveis, em palavras ligeiramente diferentes. Muito disso foi guiado, colocado no lugar para mantê-los para sempre ocupados com o método, enquanto a chave permanecia silenciosamente em outra mão. Vocês podem reconhecer o falso por sua assinatura todas as vezes. O falso sempre pede mais esforço, mais técnica, outro nível, outro curso, outro professor, outro segredo que vocês ainda não têm, uma autoridade externa para seguir e uma organização a qual pertencer. E lentamente, tão lentamente que vocês mal notam, transforma uma realização viva em um currículo do qual vocês dependem.
E dependência é simplesmente a chave mudando de mãos novamente, sob uma face mais amigável. O verdadeiro ensinamento move-se na pureza da fonte, rompendo diretamente. E esse avanço não pode ser autoral, não pode ser possuído, não pode ser copiado, não pode ser organizado, comprado ou vendido. Não tem nenhum fio correndo nele que alguém pudesse cortar. Quando um professor descansa na realização, em vez de performá-la, quando um ser está simplesmente, genuinamente sentado, na verdade do poder único, a constância desse campo transmite tudo por si só. Todos mantidos dentro da consciência daquele professor, e todos entre os estudantes, são tocados por isso, porque naquele momento a fonte está ensinando a si mesma, através do campo compartilhado, no qual todos eles estão. Imaginem uma pessoa verdadeiramente constante entrando em uma sala ansiosa, discutindo. Eles não dizem nada. Em minutos toda a sala se estabilizou, e ninguém consegue dizer exatamente por quê. Essa é a pureza rompendo, e ela não pode ser infiltrada, porque não há líder para corromper, não há documento para falsificar, não há técnica para roubar, não há fio para cortar. Existe apenas um campo, estabilizando outro campo, por ressonância. Este é o trabalho do 6º nível do protocolo, serviço coerente, onde sua própria constância começa a estabilizar todos ao seu redor. E isso se torna possível apenas depois que vocês cruzaram do 4º nível, onde vocês ainda estão mantendo seu campo unido por esforço e vontade, para o 5º, onde a manutenção se tornou simplesmente quem vocês são, e o esforço para silenciosamente parar. Quando vocês se sentam com um ensinamento verdadeiro, algo está acontecendo que corre muito abaixo das palavras, na superfície. O campo daquele que descansa na realização e os campos de todos os que se reúnem em atenção genuína ao redor dele formam um único espaço compartilhado. E nesse espaço, a pureza se move livremente entre todos os presentes, elevando cada um de acordo com o que estão prontos para receber. As palavras são apenas a porta. O verdadeiro ensinamento é a ressonância sob elas, passando de campo para campo, com nada no meio para bloquear seu caminho. É por isso que uma única página, ou uma única voz, ou uma única presença constante pode alcançar qualquer distância e qualquer língua, e pousar claramente em um ser que estava pronto. E por que nenhuma quantidade de distorção colocada sobre a superfície pode finalmente pará-lo? A pureza viaja na consciência compartilhada, e a consciência compartilhada não tem fio para cortar. Agora fiquem conosco aqui para a parte que os controladores deste mundo sempre temeram mais, porque ela muda como vocês carregarão todo o resto. O estreitamento alcançou sua consciência, mas nunca alcançou a própria presença. O poder único é do que o vaso é feito, tecido na própria raiz de vocês, da maneira que a umidade vive dentro da água. Vocês não podem torcer a umidade para fora da água e ainda ter água. Eles podiam estreitar quanto dessa presença alcançava sua consciência diária. Eles podiam abaixar o dial. Eles nunca poderiam remover a presença, porque removê-la seria removê-los inteiramente. E um ser colhido e esvaziado não é mais um ser do qual eles podem se alimentar. Então um avanço sempre esteve por vir. Estava escrito na estrutura da coisa, desde o início. O contato direto não tem estrada para bloquear. Eles podiam cortar os fios entre as pessoas, facilmente o suficiente. Eles distorceram os ensinamentos, espalharam as linhagens, queimaram os registros, entraram nos movimentos, colocaram professor contra professor e estudante contra a verdade. Mas o contato entre um vaso e a fonte da qual ele é feito não tem nenhum fio correndo entre eles.
Porque os dois não são coisas separadas com uma estrada no meio. A presença já está dentro, já está lá, já são vocês. Não há nada no meio para interceptar. E assim todo o vasto aparato, apesar de todo o seu alcance, só podia fazer uma coisa para aquele contato interno. Ele podia atrasá-lo. Ele nunca pôde, em todos os seus séculos de esforço, pará-lo. Sabendo que não podiam pará-lo, eles escolheram o atraso com paciência. Distorceram o ensinamento aqui. Confundir uma geração ali. Infiltrar um movimento. Multiplicar uma dúvida. Semear um medo. Diluir uma verdade até que não significasse quase nada. 10.000 pequenas feridas, nenhuma delas fatal por si só. Todas juntas retardando o inevitável para um rastejar. E aqui está a parte que é difícil de aceitar, mas que os liberta de uma grande quantidade de medo. Eles sabiam. Eles entenderam perfeitamente que um único ser sentado na realização reabre o campo para todos mantidos em sua consciência, que a aritmética nunca estava a seu favor. Por que gastariam tanto esforço em uma coisa que sabiam que não podiam finalmente ganhar? Porque o atraso em si era a colheita. Cada ano de adiamento era mais uma estação da faixa de medo, alimentando-os. O jogo todo era esticar o intervalo e se alimentar do esticamento. E o colapso das velhas grades, que vocês sentiram pressionando e quebrando ao seu redor, ultimamente é simplesmente a borda daquele intervalo finalmente terminando, no cronograma, exatamente como sempre deveria acontecer. Então voltamos a vocês, e a onda da qual vocês fazem parte. A primeira onda segurou a linha, e sua tarefa está completa. O manto de vocês é diferente. Vocês vieram para mostrar como é a liberdade, vestindo-a em sua própria vida comum, tão claramente e tão constantemente, que o campo coletivo possa lê-la diretamente de vocês. O trabalho de vocês é viver a verdade tão limpa que ela transmita sem uma palavra de argumento. Vocês demonstram. E a maneira como vocês demonstram é caminhando com o protocolo de consentimento de soberania, como uma forma silenciosa de seus dias. Cada dia vocês pegam os pensamentos pesados e perguntam a eles: isso é verdadeiramente meu? O inquérito de propriedade. E vocês devolvem ao campo tudo o que nunca foi de vocês para carregar. Vocês dizem o sagrado não, gentilmente e sem pedido de desculpas, para o que drena sua força vital, fechando a porta para o que se alimentaria de vocês. Vocês seguram a esfera dourada, um campo constante de luz ao seu redor, para que a velha transmissão alcance e não encontre nada para agarrar. Antes de uma escolha real, vocês fazem a decisão soberana, indo para dentro e perguntando se isso corresponde à sua própria autoridade mais profunda, antes de perguntar a qualquer outra pessoa. Vocês mantêm a âncora diária, retornando a cada dia aquele contato silencioso sob o ruído, para que a realização permaneça acesa. E com o tempo, algo silencioso e enorme acontece. Vocês se tornam não recrutáveis. O medo não pode mais alistá-los. A distorção não pode mais movê-los. As mãos que alcançam sua chave a encontram não mais oferecida. Essa é a travessia para o 5º nível, autogovernança incorporada, onde sua própria autoridade conduz sua vida mais fortemente do que qualquer sinal que já foi transmitido para vocês. Deixem-nos mostrar como um único dia disso pode ser, porque é muito mais comum do que a mente espera. Vocês acordam e antes que o feed e o ruído alcancem vocês, vocês tiram alguns minutos silenciosos para retornar ao contato silencioso, à âncora diária, apenas sentando, apenas sendo, deixando a presença sob o pensamento voltar ao foco. Durante a manhã, uma preocupação surge, aguda e familiar, e em vez de engoli-la inteira, vocês fazem uma pausa e perguntam a ela:
Isso é verdadeiramente meu? E vocês sentem a resposta no vaso. E quando o peso se solta, vocês o deixam voltar para o campo de onde veio. Alguém pede algo de vocês que os drenaria, e vocês sentem o velho puxão para dizer sim, por medo, e vocês oferecem em vez disso o sagrado não, simples e gentil, sem nenhuma explicação longa devida a ninguém. Antes de uma decisão real, vocês param, vocês vão para dentro. Vocês perguntam se a escolha corresponde à sua própria autoridade mais profunda, antes de perguntar a uma única outra pessoa o que ela pensa. E durante todo o dia, vocês mantêm essa esfera silenciosa de luz ao seu redor, para que a transmissão de medo, comparação e urgência alcance e não encontre nada em vocês para agarrar. Nada disso parece dramático de fora. Ninguém passando por vocês na rua veria nada. E, no entanto, um ser vivendo desta forma está fazendo o trabalho mais consequente em todo o planeta. Uma escolha soberana e comum de cada vez. A partir daí, move-se para fora, porque um campo constante não pode deixar de estabilizar os campos ao seu redor. Vocês começam a oferecer a sustentação sem palavras, permanecendo coerentes nas salas onde outros estão se desfazendo. E sua constância se torna um lugar onde eles podem se apoiar. Este é o serviço coerente. E além dele, o 7º nível, onde esses seres despertos e constantes começam juntos a semear as estruturas de um mundo autogovernado, uma realidade de nova terra, construída não de cima para baixo, por decreto, mas de dentro para fora por ressonância. Esta prática inteira, caminhada diariamente nestes pequenos passos comuns, é a realização com a fonte, vivida um dia honesto de cada vez. Sementes estelares. A liberdade chega no momento em que vocês retiram a permissão que estiveram dando. Os novos sistemas financeiros virão. O contato aberto está se desenrolando rapidamente agora, à vista de todos. Essas coisas são boas e são o mundo se reorganizando ao redor de um campo que está subindo. Mas elas não são a própria liberdade. Sentar e esperar por elas é continuar entregando sua chave, enquanto vocês olham com desejo para a porta. A liberdade vem da realização da presença única que vocês já são. O ver simples e constante de que só houve um poder e que vocês são feitos dele, por completo. Chamem de realização da fonte. É a coisa mais simples em todos os mundos. Ela não precisa de nenhum sistema para chegar, nenhum evento para confirmá-la, nenhuma permissão de ninguém para ser verdadeira, porque ela já é verdadeira, e era verdadeira antes mesmo que a primeira gaiola fosse construída. A nova onda não se liberta esperando. A nova onda se liberta realizando, e então ela vive essa realização na frente de todos. Um campo sentado na realização envia uma constância, o tempo todo, sem esforço, simplesmente sendo o que é. E cada campo sintonizado perto dele encontra sua própria travessia, facilitada por essa constância. Sob a superfície das coisas, todos os campos estão conectados, tecidos juntos abaixo do nível que vocês podem ver. Da maneira como duas cordas sintonizadas na mesma nota farão uma a outra soar através de uma sala, sem que nenhuma mão toque a segunda corda. Quando um de vocês cruza totalmente para essa realização constante, vocês tornam o muro um pouco mais baixo para todos em ressonância com vocês. E quando suficientes de vocês cruzarem o número que está se reunindo agora, o campo coletivo inteiro tem um muro muito menor para escalar. E a realidade da nova Terra nasce, não entregue de cima, mas subindo através da ressonância de baixo, através de milhões de vidas pequenas, comuns e libertas, todas soando na mesma nota verdadeira. É por isso que vivê-lo supera ensiná-lo todas as vezes.
O campo coletivo lê a prova diretamente, e ele lê o esforço e a tensão como dúvida. Uma vida liberta e inegável, um ser que parou visivelmente de entregar a chave e vive à vontade no poder único, faz ao nível de todo o campo o que 10.000 argumentos inteligentes nunca poderiam fazer. Vocês não precisam convencer ninguém. Vocês precisam se tornar isso, e o tornar-se transmite. Imaginem um grande salão, cheio de instrumentos, todos eles ligeiramente desafinados, todos eles soando um contra o outro, em um ruído cansado e ansioso, que durou tanto tempo que ninguém no salão se lembra da música. Então um instrumento, apenas um, é afinado corretamente e começa a soar sua nota clara. E então outro encontra essa nota, e então outro. E lentamente, sem força e sem comando, os instrumentos mais próximos de cada um desses começam a entrar em sintonia com eles. Porque isso é simplesmente o que a ressonância faz. Não há comitê, não há decreto. Há apenas o puxão constante da nota verdadeira, reunindo os outros em direção a ela. Até que um dia, o salão que mantinha apenas ruído esteja mantendo um acorde. E o acorde se torne uma canção. E a canção foi construída por nada mais do que instrumentos suficientes, escolhendo soar verdadeiros. É disso que se trata o nascimento da realidade da nova Terra. É o momento em que suficientes de vocês estão soando a nota verdadeira, que o campo inteiro inclina-se para a sintonia. E a partir desse ponto, a nova realidade é simplesmente a canção que o coletivo não consegue mais evitar cantar. Uma coisa viva subindo através da ressonância, em vez de uma data no calendário ou um anúncio em uma tela. Vocês são um desses instrumentos. Sua única tarefa é entrar em sintonia e permanecer lá. E a ressonância carregará o resto muito mais longe do que vocês poderiam empurrar com a mão. Deixaremos isso aqui por enquanto. Há mais, é claro, muito mais. E a próxima camada disso chegará em vocês quando esta tiver assentado totalmente no vaso, na velocidade que sua própria soberania pede, e nem uma batida mais rápido. Notem, antes de ir, que vocês não precisaram verdadeiramente de nós para a maior parte do que dissemos hoje. Vocês reconheceram enquanto falávamos. Algo em vocês balançou a cabeça em concordância com coisas que nunca lhes tinham sido ditas em palavras, porque vocês já as sabiam sob o ruído no lugar silencioso. Esse reconhecimento é de vocês. Sempre foi de vocês. É a única autoridade real que seu campo já teve. E tem estado esperando pacientemente, este tempo todo, para que vocês confiem nela, mais do que confiam na transmissão. Então deixem isso assentar. Vocês não precisam carregar tudo de uma vez. E vocês não precisam se tornar isso da noite para o dia. Vocês são parte da onda, sendo nascida agora mesmo, neste giro do mundo. E sua constância já está fazendo mais do que vocês podem ver de onde estão. Se vocês estão recebendo esta mensagem hoje, vocês podem muito bem dizer: vocês são, de fato, um dos novos 144.000, e esse é um conceito excitante de fato. Eu sou Valir, e fiquei honrado por ter estado com vocês hoje, a serviço de sua lembrança.